A minha comunicação é sobre um quadro que todos conhecem, que é o, muitas vezes, denominado Painéis de Nuno Gonçalves. Ora, eu não chamo assim porque nós não temos a certeza que isto tenha sido pintado pelo Nuno Gonçalves. Não há nenhuma certeza. Até há várias possibilidades de não ter sido pintado por ele, ter sido pintado por um pintor contemporâneo. E não lhe chamo painéis, chamo-lhe políptico, porque isto foi pintado como um conjunto e concebido como um conjunto. Portanto, não foi pintado nem concebido painel a painel. Isto é um conjunto. E, portanto, praticamente todas as teses, que são várias, são cerca de 30 teses sobre o assunto, são completamente, para usar uma palavra que está na moda, fake. Toda a gente inventa coisas. Este livro que eu vou publicar brevemente, antes do Natal, se Deus quiser, está quase pronto, vai exatamente colocar estes pontos nos is, porque vai tratar do políptico do ponto de vista pré-iconográfico, isto é, o objeto físico, como é que é constituído, como é que está constituído, e depois tratar dos outros aspectos, incluindo, evidentemente, o iconológico, o simbólico. Mas o título desse livro, não é o título da minha comunicação, mas o título desse livro é útil para percebermos qual é o sentido da minha comunicação. Portanto, o Políptico das Janelas Verdes, o Imperador dos Últimos Dias e o Fim da História. Será o título. Mas, como eu já vos disse, eu vou ter que ler uma parte e depois a outra farei sobre imagens para vos explicar algumas coisas fundamentais. Vou deixar isto aberto, assim, para que se possa ver. Este políptico foi inspirado na tradição milenarista da dinastia Davies, coisa que eu não vou tratar hoje, já tratei várias vezes, mas hoje não vou voltar a isso, fica dado este elemento, e que foi completamente encarnada pelo rei Afonso V, e que foi, digamos, quem concebeu isto, e que está representado nos painéis também. Já vamos vê-lo. Bem, mas eu vou então, se me permitem, ler um pedaço que é uma espécie de introdução iconoclasta. Vamos partir loiça. É meu propósito reavaliar um dos mais fascinantes e controvertidos temas da história da cultura nacionais, desde o seu resgate do olvido pela mão de Monsenhor Alfredo Elviro dos Santos. Nem isto é verdade, como é contado oficialmente, porque foi este senhor que encontrou os painéis e não o Bordal Pinheiro. Está tudo fora do sítio, como eu costumo dizer. No Paço Patriarcal de São Vicente de Fora, no ano de 1882. Refiro-me, é óbvio, ao políptico. Pronto. Tal reavaliação é propositadamente irreverente, porventura até mal comportada, porquanto admite que as teses oficiais não são menos absurdas, fantasistas e incongruentes do que a generalidade das preteridas. Essas outras apenas diferem daquelas porque se não sustentam na autoridade ou autoridades que se arrogam a exclusividade da ciência, entre aspas, sem embargo de evitarem autocraticamente e a salvo de contestação e em nome da mesma ciência, entre aspas, discutir a substância do objeto em causa, desdenhando das ideias e valores tradicionais que informaram a obra-prima e a preço, as quais ela continua a reverberar. Uma multidão de inquiridores, a maior parte franco-atiradores, com reduzida ou nula pontaria, que sentido crítico, entenda-se, a nula pontaria é o sentido crítico e a intuição, tomando os seus desejos por realidade, wishful thinking, como dizem os ingleses, não é? E ainda na ausência de perícias científicas prévias, promoveu as mais prodigiosas teorias e inauditas disputas em torno do políptico, alimentando polémicas e duelos. Houve um morto num duelo, houve um indivíduo que se suicidou, por exemplo, falsificações e manifestos para reduzir ao essencial os mirabolantes desígnios da maioria em torno não só da origem e significado da obra, mas, mais particularmente, da identidade da figura dúplice, incorretamente descrita como duplicada. É muito importante este ponto, já lá vamos. Atente-se depois, portanto, se quisermos ter uma ideia das diferentes teses, há para todos os gostos.
Eu vou rapidamente. Portanto, a primeira é de Santo Eduardo. A tese que prevalece é de que é São Vicente. Trata-se de São Vicente, a tal figura dita duplicada é São Vicente. Portanto, Santo Eduardo, São Vicente, Santa Catarina, Infanta Dona Catarina, funeral simbólico de Dom Fernando, Santiago Menor, Rainha Fada, São João Evangelista, Invocação de Santo Exílio, etc. São 30 e tal. Toda a gente vê ali coisas que não estão lá. E já vamos ver que não estão lá. Porque se estivessem, nós tínhamos que ter. Não é? Tínhamos que ter os atributos dos santos em causa, por exemplo. Onde é que eles estão? Onde é que estão os atributos de São Vicente? Ou de Santo Eduardo? Ou de Santa Catarina? Não está lá nada. É só invenção. Fantasia, completa fantasia. Bem, a bem da verdade, convém admitir que se antes da atualidade, a denominação Painéis de São Vicente já era inverosímil, doravante significa a partir das últimas investigações técnicas, portanto, radiologia, dendrocrinologia, etc. Portanto, a partir face aos novos documentos e evidências periciais surgidos entre 2010 e 2019, portanto, são muito recentes, seria expectável que a tese oficial reconhecesse a definitiva falência dos seus argumentos. No entanto, nada demoveu os seus epígonos. A convicção de que o políptico foi concebido e realizado concomitantemente com o retábulo de São Vicente para a sede de Lisboa, para o altar de mor da sede de Lisboa, manteve-se inabalável, apesar dos pressupostos e incongruências insanáveis nos quais os vicentistas se fundam para afirmarem tal, encerrar em si mesmos a inevitável negação dessa presunção. Sabemos que os painéis, que o políptico teve na Sé realmente, durante 39 anos, temos o documento que dá a entrada e temos o documento que dá a saída. Não foi concebido, porque o retábulo de São Vicente foi concebido no século XV e os painéis do políptico só entrou na Sé em 1531. Dá para perceber que não pertencia. Pronto. Porque senão era pintado da mesma maneira. Para além de outras perícias, as perícias de anacrologia, portanto, a datação pela madeira, se verificou que os retábulos, o retábulo de São Vicente a madeira tem datas diferentes e tem datas de pintura diferentes dos painéis. Portanto, não foi pintado como um conjunto. Como um conjunto foram pintadas essas 6 tábuas que constituem o políptico. Bem, isto para reduzir a coisa ao fundamental, mas eu agora tenho uma série de perguntas ou de constatações que gostava de vos deixar, porque isto é muito importante mesmo e eu não me lembraria de todas, porventura, se fizesse isto de memória. Onde, de facto, se observam os atributos de São Vicente? Palma de martírio, nau, corvos, mó, etc., no santo, que é a figura do plice. Diácono, ainda por cima, que não ostenta qualquer insígnia religiosa ou atributo pessoal, identificativo, pois a dalmática não constitui atributo individual. A mesma perplexidade é válida para as demais figuras de santos evocados por outras teses, onde estão os respectivos atributos. E qual a razão da ausência de símbolos religiosos ou dos atributos consagrados em cada caso? Não se constata igualmente a existência de qualquer ato de veneração relativamente ao santo, portanto à figura do plice. Só um dos presentes reza. Todos os outros estão ausentes. Alguns, inclusivamente, olham para o lado, oposto à figura central. A Assembleia não está ali reunida para lhe prestar culto. O santo, a figura dúplice, parece ser apenas o intermediário no contexto da composição. 2 rosários apenas são detectáveis, mas desprovidos de crucifixos. Não há nenhuma cruz ali. Aliás, a única cruz que existe é uma cruz que não é cruz de coisa nenhuma, não é identificável sequer. E um único cruciforme, no qual são notórios o encurtamento do braço superior, inviabilizando o paralelismo com qualquer insígnia conhecida. Não se vislumbra no políptico qualquer referência às campanhas militares magrebinas, à preparação das mesmas ou a qualquer outro evento bélico ou militar. O número de personagens envergando a armadura ou exibindo equipamento militar é reduzido, face ao total das 60, aliás, 59 presentes, porque uma não é a mesma. Há dois bonecos que são a mesma figura. Se não figura um milagre, suplício ou sequer as exéquias do notável, qual o motivo da reunião ali de 59 figuras? Divisam-se 2 monarcas. Sabemos que são 2 monarcas porque estão ajoelhados com um joelho só. Vamos começar por esse pormenor. Todas as figuras do painel, das 59 figuras do painel, 50 e 56 estão ajoelhadas. 56 não, 57 estão ajoelhadas.
e estão ajoelhadas, regra geral, com 2 joelhos, sobre os 2 joelhos, exceto 2 que estão exatamente na área central, no eixo central, que estão ajoelhadas com um só joelho. Como vocês devem ver, com certeza, ajoelhadas só com um joelho. Portanto, do lado de cá, um indivíduo vestido de verde, e do lado de lá, um vestido com uma espécie de armadura. Estão ajoelhados com um único joelho. E há um indivíduo, que é o do painel, em primeiro plano, no painel dos pescadores, que está ajoelhado com os 2 joelhos e com os cotovelos. E é o único que reza. Não há mais ninguém a rezar. Encontram mais alguém a rezar ali? Digam-me. Estamos a tentar constatar coisas, porque só podemos interpretar depois de constatarmos o que lá está e o que não está. Não vale a pena interpretarmos sem sabermos o que lá está. É este o problema. Não é? Isto não é só relativamente a este quadro. Este quadro é mais grave porque é muito famoso. Bem, continuemos. O políptico iconografa todo um cenáculo ilustre desprovido de uma única divisa heráldica. Não há um único brasão, não há uma única coroa. Ou qualquer outra, numa época em que a indicação do estatuto de cada indivíduo era exigida e extremamente rigorosa, mediante a exibição de empresas ou até, por vezes, de inscrições inseridas na própria pintura. Porque algumas personagens, notadamente nos painéis dos pescadores e da relíquia, olham para fora do políptico, para o observador dele, para nós, interpelando-o, ou se mostram indiferentes ou ausentes da Assembleia, porquanto se voltam numa direção, dirigindo o olhar para outra. Quem é a criança que, tal como o santo, e isto é muito importante, o santo é a personagem que está de pé. E só há mais uma personagem de pé, que é a criança que está exatamente ao lado, ali no eixo, junto do indivíduo do rei vestido de verde. Aquela criança que está ali, está de pé também. Portanto, está em pé de igualdade com o santo. Dúplice. Quem é a criança que, tal como o santo, não ajoelha? E porque está associada a uma espada em miniatura. E a rede que envolve os pescadores no painel homónimo. Por que razão, no pavimento do mesmo painel à esquerda da figura que reza em primeiro plano, se observa uma mancha escura que não é, obviamente, nem uma sombra projetada por ela, nem por qualquer outro corpo visível. Reparem, foi o Almada Negreiros que descobriu que as sombras dos painéis vêm todas da nossa direita para a esquerda. No painel dos pescadores não há sombra. Coisa estranha. A não ser que o indivíduo em causa, em primeiro plano ali, que não provoca sombra, seja um ser espiritual, diáfano. É outra história que teremos que investigar. Qual é a função da corda com nós enrolado aos pés do santo no painel do arcebispo? Daquele lado. E do fio com uma medalha enfiado no barrete de um cavaleiro. Que significará o barrete dividido ao meio, mas unido por 4 laços no painel dos cavaleiros. E por que motivo um cavaleiro segura a espada pela extremidade e não pelo punho? Qual o significado da caixinha preta e da tábua com olhais no painel dos frades? O painel dos frades é este primeiro, aquele personagem ali de barbas compridas e cabelos compridos segura uma tábua que tem olhais, ou seja, tem uns furos. Não se vê bem, só junto dos painéis é que isto se vê muito bem, porque a luz, normalmente, as fotografias não ajudam, mas é uma tábua com furos, com uma furação. Como interpretar a arca sem tampa e o livro aparentemente ilegível no painel da relíquia? Do outro lado. E se o livro é elegível, porque se admite, como na tese oficial, que possa referir-se aos milagres de São Vicente? Coisa bizarra. Então é elegível, sabem que se refere aos milagres de São Vicente? Estão a ver? Incongruências sobre incongruências. Bem, depois, para terminar, por que razão só algumas figuras usam barrete cônico e outras não? São 14 as figuras que usam barrete cônico. Porquê aquele barrete cônico? Não há notícia de utilização disto noutras circunstâncias. Quais as respostas adequadas, quer a estes quesitos intrigantes, quer a outros absurdos iconográficos convocados por tantos e tão eminentes hermeneutas? Que segredo maior se revelará no políptico? Seja ele qual for, constituía um todo inteligível para o homem de 400, porém já não para a generalidade dos observadores odiernos. A estes, os desígnios e a fecundidade semântica da sintaxe ostensiva do político escapa-lhes de todo, em virtude de terem abdicado do conhecimento dos referenciais simbólicos que os promotores da obra tinham em alto grau e prescindindo das figuras e das fontes e saberes que povoavam a sua imaginação. Acresce ainda que a legibilidade dos símbolos em presença
por mais elaborados e expeditos que sejam os respectivos estratagemas discursivos e artifícios hermenêuticos, não é passível de ser circunscrita nem capazmente escrutinada pelas categorias teológico-dogmáticas, estéticas, culturais, ideológicas ou historicistas convencionais. E se o político mais não for que um libelo heterodoxo, quiçá herético, cuja mensagem se tornou obsoleta e incompreensível para a maioria coletiva a partir de 500. E se o político encerrar uma profecia concretizável no futuro e não se reportar a nenhum evento pretérito, porque normalmente as interpretações que dão é que tudo isto se refere a coisas passadas relativamente ao Afonso V, por exemplo, como, por exemplo, o cativeiro e a morte do infante Dom Fernando, a Batalha de Alfarrobeira, etc., etc. Não é? E eu coloco a questão noutro sentido. E se isto não se reportar ao passado, mas for uma profecia para ser realizada, para ser, digamos, que é apontada para o futuro? É inquestionável que o político expõe mensagens veladas, atitudes, gestos, objetos, etc., sinais evocadores de uma doutrina, se não esotérica, pelo menos cifrada, cujo sentido derradeiro só o pintor e o doador, ou doadores, estariam habilitados a compreender e a decifrar plenamente. Aqui, como em outros casos excepcionais, e isto é muito importante, porque nós temos a ideia que somos todos poderosos, cada um de nós é o mais poderoso que existe no mundo. Não é? Somos todos capacíssimos, temos todos capacidade de achar coisas. Achamos todos coisas. Esquecemos que os nossos antepassados, quando queriam concretizar algum plano, quando tinham alguma ideia que desejavam efetivamente pôr em prática e concretizar, olhavam para cima e pediam ajuda. Todos os nossos monumentos mais importantes, e eu posso citar desde o Políptico, e antes do Políptico, a Batalha, por exemplo, e depois do Políptico, o Mosteiro de Jerónimos, e antes do Mosteiro de Jerónimos, a Igreja Manuelina do Convento de Cristo, até ao Convento de Mafra, são cristalizações de hierofanias, quando alguém olhou para o céu e pediu ajuda. Não foi porque um tipo acordou bem disposto e decidiu, hoje vou mandar pintar um quadro, ou vou mandar fazer um convento. Não é? Não foi. Foi por outros motivos. E como nós andamos perdidos neste interregno em que ninguém sabe que alma tem nem que coisa quer, como dizia o outro, evidentemente todas essas coisas são estranhas para nós. Tudo isto é extremamente incompreensível. O que é uma pena, porque nós seríamos muito mais felizes se compreendêssemos isto e outras coisas mais que nos dariam rumos e que nos permitiriam reencontrar-nos e, inclusivamente, e sobretudo, readquirirmos a nossa autoestima perdida. Bem, mas continuemos. E eu, neste caso, citaria uma passagem do Talmud que ajuda a colocar esta questão no seu devido contexto, que é assim: quem quiser perceber o invisível, observai o visível. Porque há quem diga, não é? Há quem diga, e nós ouvimos também, cá em Portugal muitas vezes, dizer que não interessa, essas coisas de simbolismo são coisas sem interesse, são curiosidades. E é muito comum ouvir isto, pois são curiosidades. É exatamente aí que se escondem as razões que nos escapam. Se o simbolismo verdadeiramente encantatório do políptico perdeu o sentido e a vitalidade, tendo degenerado em alegorismo, isso resultou essencialmente da circunstância de se haver interrompido o contacto, melhor seria dizer a comunhão, com a tradição sapiencial que o vivificou e ainda é o garante da sua perene atualidade. Para viabilizar novamente a sua inteligibilidade, torna-se imperativo reorientar a atenção, de modo a captar intuitivamente o cerne da experiência espiritual eventualmente suscitável pelo convívio com a encarnação daquilo que é legítimo encarar como um autêntico mistério vivo. Eis o justo diagnóstico das causas subjacentes à interrupção do compromisso que Portugal assumiu e constituiu efetivamente aquilo que Fernão Lopes designou por Evangelho Português. Isto é, a sua missão ecuménica. Bem, eu agradeço, Virgílio, quando faltarem 10 minutos que me avise mesmo, está bem? Faz favor? Porque eu preciso de ser, neste caso, guiado, porque senão vou avançando para o abismo. Bem, então é assim, portanto, agora vamos olhar para o boneco, não é? Perante isto, vamos olhar para o boneco e interrogarmos o boneco, para sabermos o que é que o boneco
nos pode dizer. O boneco pode nos dizer tudo. Aliás, o Almada Negreiros escreveu acerca do políptico. O melhor documento que esteve sempre à vista publicamente no único elemento existente de toda a obra, as 6 tábuas. É a única coisa que nós nos podemos basear. Não é? Escreveu o Almada Negreiros. Bem, o Almada Negreiros também, a tese do Almada Negreiros também não é compatível com isto, mas por outras razões. Não interessa agora, não vou entrar em detalhes. No livro depois eu explico essas coisas. Mas o que é que nós temos ali então? Primeira coisa, temos a tal figura duplicada, dúplice, melhor que duplicada, dúplice, ostentando atributos, 2 atributos distintos. Do lado... mas primeiro, em primeiro lugar, a nossa direita é a esquerda do políptico. Portanto, as 3 tábuas do lado de lá, à nossa direita, são as 3 tábuas à esquerda. Se tiverem dúvidas, voltem as costas e já sabem que a esquerda é aquele lado e a direita é este lado. E as 3 tábuas deste lado são a direita do políptico. Portanto, diríamos que este lado representa a autoridade espiritual e o lado de lá à esquerda representa o poder temporal. Este mesmo esquema está expresso na Igreja Manuelina de Tomar, está expresso na Porta Travessa dos Jerónimos, está expresso na Batalha, está expresso em montes de sítios. Não é novidade. Portanto, não é preciso descobrir a pólvora, porque estas coisas são comuns a vários edifícios e a várias situações monumentais. Portanto, à nossa esquerda temos o poder temporal, à nossa direita temos o poder temporal, à esquerda do painel, do políptico, e à direita temos a autoridade espiritual. E, portanto, os atributos da figura dúplice são, do lado do temporal, um livro fechado e uma vara, que é um objeto de exercício do mando, não é? E do lado oposto, um livro aberto, mostrando 3 fólios. Essa personagem está vestida com uma dalmática vermelha. Isto é muito importante. Já vamos ver porquê. E depois as personagens estão organizadas segundo números, segundo uma ordem aritmosófica específica. Os 2 painéis centrais têm 17 figuras, cada um. E os painéis laterais, somados 2 a 2, são 13 figuras. E se dividimos isto ao meio, já mostro isso, já viste, os números mantêm-se. Portanto, isto foi pensado com um rigor matemático fantástico. Quem é que pensou isto? Dom Afonso V. Que é um dos que está ajoelhado com um joelho só. Do lado da autoridade espiritual. Relativamente então, mas, e o que é que quem é aquele personagem dúplice? Só há um personagem na tradição religiosa, eu diria ocidental, mas também a nível universal, com outros nomes, mas na tradição judaico-cristã só há um personagem que cola ali. Que é um personagem que é referido na Bíblia apenas 2 vezes. Que dá pelo nome de Melquisedeque. Que é o representante mundano, vamos dizer assim, do rei do mundo. Que é descrito pelas tradições orientais como um jovem de 16 primaveras. É um jovem, como vocês veem. 16 anos. Ou perto disso. Na nossa tradição portuguesa é o Preste João. Não confundir com o Negus da Abissínia. O Preste João é simultaneamente rei, do lado de lá, e sacerdote, do lado de cá. O Melquisedeque é simultaneamente rei, do lado de lá, e sacerdote, do lado de cá. Tudo isto começa a ganhar cada vez mais sentido, não é? Porque, entretanto, mesmo assim, o que é que toda esta audiência, este conjunto de personagens está ali a fazer o quê? Está lá um sinal, que é uma divisa, que estava muito na época já, desde o Dom João I, que isto era vulgar acontecer. O Dom Afonso V tinha, inclusive usava divisas também, e, portanto, pôs no painel uma divisa, para contar a história de uma forma sintética. Vem aquela corda enrolada, aquela corda com nós enrolada, diante da figura que representa o rei. Ok? Então, a divisa, aquilo que está ali, é o corpo da divisa, que nós podemos traduzir, pois, pela alma da divisa. É uma corda com nós enrolada. Ou uma corda com nós, simplesmente.
Ora, o que é que aquilo pode se traduzir, como é que se pode traduzir aquilo na alma da divisa, que é a frase, normalmente, que é associada ao corpo da divisa que está ali. Concorda com nós. Concorda connosco. Ou seja, isto representa um pacto. Feito, assinado, eventualmente, por Dom Afonso V, que é o personagem ajoelhado com o joelho que está do lado da autoridade espiritual, com o primo Carlos, o Temerário da Borgonha, que está do lado de lá. Sabem que isto que nós vemos não era o desenho original. E não estou a falar dos restauros, que alteraram algumas coisas. Não estou a falar dos restauros, estou a falar da pintura antes dela existir. O pintor, quem quer que tenha sido, fez um desenho subjacente que é possível fotografar com raio-x e nós chegamos à conclusão que, por exemplo, a figura do Afonso V que está deste lado, no desenho subjacente, segura com a mão esquerda um pergaminho enrolado que desapareceu da pintura. Eu não vou falar das alterações, no livro falarei, aqui não tenho tempo para isso. Mas esta é importante. Porquê? Porque, efetivamente, o desenho original, o desenho subjacente mostra isso, o desenho original, ou a ideia original dos painéis, foi alterada, foi retificada. E porquê é que terá sido retificada? Pois, porque houve 2 acidentes de percurso fundamentais no processo de criação do políptico. Primeiro dos acidentes foi a morte do primo do Dom Afonso V, Carlos Temerário, na Batalha de Nancy, contra os franceses. O Carlos Temerário, como se vê, está ali, é parte do pacto. São os 2 reis que estão ali ajoelhados com um joelho só. O rei de Portugal e o primo, que quando se referia a si e aos seus, dizia «Nous les Portugalois», nós os portugaleses. Ele era filho da infanta Dona Isabel, irmã do infante Dom Henrique, do Dom Duarte, do infante Dom Pedro, portanto filha também de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, e também ela perfeitamente integrada neste espírito milenarista que subjaz aqui, como vamos ver. Há um retrato do Roger van der Weyden dela, deixem-me ver se eu tenho aqui que eu mostro. É um retrato do Roger van der Weyden. Bem, primeira coisa, vou mostrar-vos o desenho subjacente. Estão a ver o desenho subjacente? Vem na mão do Afonso V o pergaminho enrolado. Portanto, o desenho é outro, completamente diferente. Mas não sei se tenho aqui a senhora, acho que tinha aqui o retrato dela, acho que sim, acho que é este. Não é, tenho que ver. Não tenho aqui, bem, paciência. Seja como for, a Dona Isabel, a infanta Dona Isabel, que depois se tornou duquesa da Borgonha, levou para a Borgonha uma série de ideias que eram correntes aqui em Portugal e milenaristas, ideias milenaristas nas quais, no âmbito das quais educou o filho, o Carlos do Temerário. O Carlos do Temerário era perfeitamente tocato lá com o Afonso V neste tipo de coisas, que o Afonso V era um epilogista reconhecido, inclusive há um judeu famoso e há o Cristóvão Colombo que se referem ao Afonso V como um grande epilogista que até previu o fim da história. Ok? Pronto. Temos que conhecer isto. Estas coisas os historiadores não dão, porque estas coisas são coisas menores, são as tais curiosidades. Quando isto é, efetivamente, a chave para a interpretação do conjunto. Portanto, sim. Tá não. Bem. Portanto, vou mostrar-vos aqui outra coisa que interessa agora, que é o seguinte. Não vou entrar em detalhes, no livro entrarei em detalhes, mas como vocês veem, isto é o livro aberto, seguro pelo Melquisedeque na sua função, na sua faceta de sacerdote. E o livro aberto não mostra apenas uma página, como se diz, mostra três fólios. E todos os três fólios se referem, são textos usados justamente na missa de Pentecostes, na missa do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, no domingo de Pentecostes. É por isso que ele próprio está vestido com uma dalmática vermelha, que é a cor do Espírito Santo. Por esse mesmo motivo, o Jaime Cortesão chamou ao políptico painel apolíptico da investidura da nação na missão do Espírito Santo. O Jaime Cortesão, nos anos 50, já tinha lá chegado.
só que depois não faz interpretação mais nenhuma, deixa só o título, mais nada. O que não é mau, mas seja como for, não atingiu o cerne da questão. Portanto, como vêem, são três. Na primeira página está o prefácio da missa, e depois está o prefácio da missa, que é uma passagem do Evangelho segundo São João, e depois estão outros textos alusivos também à missa e usados durante a missa do Pentecostes. Portanto, isto é uma missa do Pentecostes, celebrada por Melquisedeque na sua faceta de sacerdote. Bem, do outro lado está o mesmo livro fechado e a vara com a qual ele há de medir a Jerusalém Celeste, do Apocalipse. A vara que está do outro lado tem uma medida esquisita, mas já foi medida, mas a medida não corresponde a nenhuma medida tipo conhecida. Bem, seja como for, não vou entrar em detalhes, porque eu não tenho tempo para entrar nestes detalhes, senão não chego ao fim. Bem, vamos ver outra coisa. Por exemplo, no painel da relíquia, o nome que dá, o objeto que dá o nome à relíquia é isto. Isto aparenta ser uma parte de um crânio, parte superior do crânio, e diz-se do Santo António, trazida pelo infante Dom Pedro, da Itália, e entregue algures em Lisboa, ou em Portugal. E, portanto, esta relíquia é muito importante. E é no mesmo painel da relíquia que nos aparece a tal caixa, que eu referi. Está ali, a Dona Isabel está ali. Não é? A caixa que lá está. Estão a ver a caixa aberta? Não é um caixão, é uma caixa. Mas nós ficamos a saber que caixa é por causa da relíquia. Porque, sendo aquela relíquia de Santo António, nós estamos perante a relíquia de um indivíduo que, na sua época, foi alcunhado de o Arca do Testamento ou o Arca da Aliança. E, portanto, temos a arca daquele lado e a tampa dela deste lado na mão do etíope. Aquele fulano de barbas compridas e cabelos compridos é um etíope que segura a tampa da arca. E porquê é que ele segura a tampa da arca? A arca pode-se abrir assim, poderá abrir-se quando chegar à altura, no fim da história. Bem, como estão a ver, estão cá todos os elementos necessários para a gente perceber isto e muitos mais que eu não posso agora, não tenho tempo para estar a indicar. Mas isto é muito, muito curioso, tudo isto muito curioso, e o puzzle encaixa todo. Todo. Quanto tempo é que eu tenho? 5 minutos, ok. Portanto, o que é importante dizer agora a seguir? O homem que reza, o único que reza, que é o tal que está ajoelhado com os dois joelhos e com os cotovelos. Isto nunca mais vou conseguir, nunca mais vou fazer isto com o meu computador. Pronto, olha, cá está a Dona Isabel, a infanta Dona Isabel, Duquesa da Borgonha, pintada por Roger van den Weyden. Este quadro tem uma legenda a dizer Sibila Pérsica, ou seja, ela própria foi retratada como sendo uma profetisa. Desculpem, isto não é coisa simples. É óbvio que há aqui segundas intenções. O próprio pai, o Dom João I, foi comparado com Moisés. E o Moisés não é um personagem qualquer. Há bocadinho o Yuri falou das lutas entre Castela e Portugal, ou das profecias do milenarismo castelhano e português. A principal diferença heráldica entre ambos aparece numa imunura de Aljubarrota, em que o rei Dom João, também I de Castela, aparece identificado com uma grifa. Enquanto o Dom João I de Portugal aparece identificado com um dragão. Há uma diferença entre uma grifa e um dragão. Reparem que o Bandarra, mais tarde, quando se quer referir à Espanha, chama-lhe grifa parideira. Curioso, não é? Pronto, mas a grifa, na altura, era chamada, até pelo Arnaldo Villanova, o rato pelado, em catalão, não é? O que é o rato pelado? É o que nós chamamos em francês o chauve-souris. O que é um chauve-souris? É um morcego. É um morcego, é um animal das trevas. Estão a ver?
o Dom João I de Portugal com um dragão, que é o símbolo da luz por excelência, e o outro que com uma... Ele próprio aparece na Batalha de Aljubarrota com um cavalo ataviado, exatamente com o rato pelado lá pintado. Portanto, não fomos nós que inventámos, não é propaganda portuguesa. Ele próprio usava esse símbolo, porque o Arnaldo Vilanova tinha dito que o imperador futuro tinha como símbolo, segundo ele, um rato pelado. Ok? Bem, seja como for... se nós quisermos, e agora muito rapidamente para terminar mesmo, isto é um pormenor do... Isto é um pormenor do Dom Afonso V, portanto, do barrete cônico dele. Já repararam que o barrete cônico dele tem representado a cabeça e a tromba do elefante e umas ameias de um castelo? Que é isto? Nunca vimos tal coisa? Pois é. Ele é um rei, portanto, exerce o poder na cidade, numa cidade ou num reino, mas é um rei dócil. O elefante não tem nada a ver com a África, não havia elefantes em África, na altura em que ele foi para lá. Já não havia desde há 12 mil anos atrás. E, portanto, o elefante não tem nada a ver com a África, como alguns autores dizem. Tem a ver simplesmente com o facto de ser a representação alegórica do rei dócil. Porque o elefante, sendo o animal mais corpulento de todos quantos existe à face da Terra, é também o mais dócil de todos. Portanto, ele é um rei dócil, no sentido, tal como descrito nas profecias, como há de ser o rei imperador dos últimos dias. É um imperador, portanto, tem poder, está dentro de uma cidade, está, digamos, circunscrito por uma cidade, as ameias, um castelo, e o elefante é um animal, evidentemente, com esse simbolismo. Ao lado dele está uma criança, a tal criança que está de pé, que tem, aparentemente, 4 ou 5 anos, não pode ter mais. Eu vou mostrar-vos o retrato completo, para vocês perceberem. Cá está ele. Está um menino que segura uma espada em miniatura. Primeiro, quem é o menino? Segundo, o que é que aquela espada faz ali? Estas espadas chamavam-se caranguejolas. Há 7 espadas deste género nos painéis, no políptico. E esta é uma miniatura, as outras todas são em tamanho normal, em tamanho e formato normal. Quem é o menino? O menino é filho de Dom Afonso V e da senhora que está diante do Afonso V nos painéis, que põe uma das suas mãos no ventre para indicar que foi mãe. Mãe de quem? Do menino. Quem é esta senhora? Esta senhora era só, não é Dona Joana ou Santa Joana, como se diz, nem a primeira mulher do Afonso V, era a segunda mulher dele, que era só e apenas a herdeira do trono de Castela. Portanto, exatamente. E, portanto, daí que o menino tinha a função de ser o herdeiro do trono de Portugal e Castela. A espada em miniatura que ele segura é a espada do Império de Espanha, que foi oferecido à Rainha de Espanha, portanto, à que deu o golpe, não é como se diz hoje, à que deu o golpe e que acabou, junto do papado, por perturbar o casamento entre o Afonso V e a Dona Joana, a excelente senhora, como era chamada em Portugal, que viveu até 1531 em Portugal, não regressou à Espanha. Esta excelente senhora e o Dom Afonso V tiveram, portanto, um filho, que não foi confirmado como filho legítimo. Porquê? Porque o casamento não foi confirmado pelo papado a pedido dos reis católicos, com o argumento que eram primos muito próximos. Ora, coisa estranha, os reis católicos eram primos em grau mais próximo ainda. Ninguém lhes negou a legitimidade do casamento. Portanto, todas estas coisas são coisas fantásticas, não é? Que nós temos que abordar. Então, e a espada é, portanto, a espada em miniatura do imperador de Espanha, do rei de Espanha, que o menino nunca poderá vir a ser, pelo menos no tempo do Afonso V. O Afonso V fez as retificações nos painéis que teve que fazer. Porquê? Porque o plano original dele, que era criar uma espécie de UE antes do tempo,
ele e o primo na Borgonha. Chamamos Ué para simplificar, não era evidentemente nada parecido com a Ué, mas o plano era esse e evidentemente desse plano surgiriam as circunstâncias propícias para a manifestação do Imperador dos últimos dias. Que, segundo a ideia que o Afonso V teve, em determinado momento, seria este filho dele. Que, neste contexto, também representaria não só o Imperador dos últimos dias, mas assinalaria o fim da história. Ou seja, o Espírito Santo, o tempo do Espírito Santo, que está também ele suposto na representação, como eu disse, chegaria e, portanto, tudo ficaria consumado e, portanto, a história acabaria. Seria o fim da história. Não é o fim do mundo, é o fim da história. Pelo menos de um determinado tipo de história, ou de uma determinada história, e o começo de outro ciclo de história. Bem, eu não tenho tempo a mais, peço-vos imensa desculpa, mas penso que mais vale ficar por aqui do que estar depois a introduzir outros temas, a não ser que vocês tenham perguntas e então eu responderei às perguntas. Porque senão não saímos daqui hoje, nem sequer amanhã. Bem, portanto, muito obrigado e penso que terei dado as pistas principais para vocês perceberem que aquilo que vocês veem e consideram uma obra-prima, e é, ok? É uma obra-prima também em termos de concepção, não só em termos técnicos. Falando em termos técnicos, por exemplo, chegaríamos à conclusão que, sabem, o políptico está pintado com uma preparação da madeira que é incomum. É incomum, pelo menos, nos outros quadros do Nuno Gonçalves. O Nuno Gonçalves pintava de outra maneira. Portanto, é uma das razões para a gente pôr em causa também a autoria da pintura. Portanto, isso já é conhecido desde 1909, desde o primeiro restauro, após a descoberta do políptico. Okay? Porque já tinha havido outros restauros. Já tinha havido 4 restauros antes. Então, eu já fiz a pergunta a uma conservadora do Museu da Arte Antiga, que apanhei fora do aquário, onde estão os painéis agora a ser tratados, e fiz a pergunta, então, que novidades é que há? Vocês deviam dizer alguma coisa à gente, que a gente gosta de saber, que novidades é que estão a encontrar nos painéis para a gente poder, evidentemente, começar a ponderar outras soluções. E ela disse, sabe, é que estamos agora a retirar os repintos que foram feitos ao longo dos séculos. Como? Ao longo dos séculos. Então os painéis não estiveram escondidos? Pelos vistos, não. Os painéis estiveram a ser usados, não se sabe onde, mas estiveram a ser usados. Inclusive, um dos restauros teve a ver com umas velas acesas que tombaram sobre os painéis e que criaram ali uma zona de queimaram a tinta. Portanto, desculpem, está a história toda mal contada também neste aspecto. Os painéis estiveram sempre a ser observados, até que foram parar ao Patriarcado e ao Mosteiro de São Vicente. Não se sabe em que ano é que isso aconteceu. Sabemos é que houve quatro restauros, um no século XVI, um no século XVII, um no século XVIII e outro no século XIX, antes do de 1909. Portanto, teve sempre à vista. Escondido, mas à vista. Alguém o guardou. Quem? Não sabemos. Muito obrigado. Portanto, não sei se querem, espero que não tenham trazido nem tomate, nem ovos, não podemos sujar o auditório, portanto, não. Se houvesse aqui alguns adeptos de alguma das teses oficiais, certamente que eu seria alvo de alguns desses objetos. Não sei se querem fazer alguma pergunta rápida ao professor. Como? O Infante, ok. Você fez a pergunta. É outra. Bem, mas lá ver, eu posso responder isso muito rapidamente. Ok. O Infante não é o homem do chapeirão. Já está demonstrado desde 1960 por 3 autores distintos. 3 autores distintos, em 1960, quando foi da celebração do centenário da morte do Infante Dom Henrique, 3 autores distintos publicaram textos, inclusive 2 deles não se davam um com o outro, portanto não sabiam da história o que iam publicar, e 3 autores distintos disseram que aquilo não podia ser o Infante Dom Henrique. Não confere nem com a fisionomia, nem com a forma como o Infante Dom Henrique se vestia.
O retrato mais fiel que nós temos do Infante Dom Henrique é o que está no pórtico, na porta travessa, portanto, na porta sul do Mosteiro dos Jerónimos. Aquele homem barbado, de pequena altura, de pequena estatura, vestido com uma armadura. Mas nos painéis ele também está em outro sítio. Se o infante nos Jerónimos está cá embaixo, recebendo os eflúvios da hierofania que está representada sobre ele, e que está no centro dos 12 apóstolos, representado como novo Cristo, portanto é um personagem especial, um personagem luminoso. Já perceberam quem é o personagem sem sombra? Eu vou mostrar outra vez. O personagem sem sombra está vestido de burel franciscano, que era exatamente outra das alternativas do vestuário do Infante Dom Henrique. Burel franciscano ou armadura, nada mais, nunca. É isso que acontece com este indivíduo. Eu vou mostrar-vos em detalhe para vocês verem. Ainda por cima ele está no painel dos pescadores, porque evidentemente o mar e as viagens, etc. Eu também, eu continuo a ter problemas a gerir isto. Ora, onde é que isto está? Está aqui. É este, o infante. Reparem, se compararem a fisionomia dele, eu não gosto de fazer isso, eu não vou fazer este trabalho de comparação de fisionomias no políptico, porque acho que a maior parte das figuras que ali estão, sobretudo do lado do poder temporal, são estrangeiros, são burgonheses, e portanto nunca mais vamos conseguir identificá-los. Nunca mais, não vale a pena. E portanto é um trabalho completamente, além da tribiliário, completamente inútil. Portanto, se compararem este personagem com a imagem do infante na porta travessa dos Jerónimos, o rosto é praticamente o mesmo, e com as barbas longas, etc. E é o único que está minimamente curvado, porque é o mais alto espiritualmente para além do mensageiro, portanto, para além do Melquisedeque. É o único que tem estatura espiritual para... E, portanto, a estatura espiritual dele está designada exatamente pela falta de sombra. Bem, no meu livro, vocês vão ter a oportunidade de ver estas coisas todas tratadas com detalhe e com justificações devidas, e vão, sobretudo, ter a oportunidade de verificar as incongruências, porque há muitas. Quando a gente olha para um detalhe, encontramos N incongruências, geralmente, face a... Por exemplo, aquele homem que é chamado, geralmente, que está no painel da relíquia, aquele homem, assim, um bocadinho mais bujudo, que está no painel da relíquia segurando um livro, que também volta para nós, que tem sido chamado sempre o judeu, porque se parte do pressuposto que o livro é uma tora hebraica, nenhum judeu conseguiu ler o que quer que fosse enquanto tora, mas já foi possível ler uma passagem do livro em francês. Portanto, não é judeu coisa nenhuma. Agora, há outra coisa engraçada, é que, por como ele era judeu, o Luciano Freire, quando fez o restauro, pôs lá uma cruz, um hexagrama, uma estrela de David, porque os judeus tinham que usá-la. Só que na origem, as radiografias mostram isto, a cruz que lá estava era uma cruz da espada de Santo André, que é um símbolo da vergonha. O homem era o agente, era o ajudante de campo, primeiro, e depois o assistente da filha do Carlos o Temerário, depois da morte do Carlos o Temerário, quando ela teve que se exilar. Portanto, é a vergonha que está ali representada em força. Já agora, não me perguntaram, mas eu vou dizer só para acabar esta parte. Porque é que a arca está aberta? Porque no tempo do Espírito Santo não há mais obediência a qualquer lei específica, senão a do Espírito. E, portanto, a arca pode estar aberta, porque não vai haver nem tábuas da lei, nem mais nada que se pareça ou que se compare com isso. E quem segura a tampa, reparem, é o etíope, que é quem tem... E o outro flanco que está ao lado da arca tem 2 varapaus consigo. Exatamente porque a arca tinha que ser transportada com 2 varapaus laterais. E, portanto, o indivíduo que está representado do outro lado é o guardião da arca. Mas isto é estranho. Mas a Etiópia? Sim, então, foi nesse tempo exatamente, em meados do século XV, à volta todo este grande
complexo de ideias que foi posto em marcha pelo Dom Afonso V, foi à volta dessa data, entre 1452 e 1456, que houve as embaixadas do Negros da Abissínia, da Etiópia, a Portugal e, por parte do infante, à Etiópia. E quando o etíope embaixador veio a Portugal, nós só temos um documento sobre isto, que é a contabilidade do tipo que o infante designou para acompanhar a embaixada. E, passado 1 ano e meio, apresentou a conta. E ficamos a saber que a embaixada também foi à Borgonha. São umas a seguir às outras. Outra pergunta. Sim. Portanto, aquele desenho que afinal... Aquele? O desenho que depois descobriram que estava Sim. por baixo do Afonso V. Não é só o Afonso V, há mais alterações no desenho. Eu só falei do Afonso V. Ele está com os 2 joelhos em terra. Exatamente, nessa altura estava com os 2 joelhos em terra. Depois é que assumiu aquela posição só com o joelho. Portanto, houve várias alterações, várias retificações. O projeto foi adiado. O Dom Afonso V percebeu que a morte do primo e o facto do filho não ser considerado legítimo inviabilizava a concretização da profecia. E, portanto, decidiu deixar uma mensagem pintada para, no futuro, isto ser recordado por quem de direito e tivesse capacidade para interpretar. O menino em causa, já agora, foi exilado compulsivamente pelo Dom João II para a Madeira. É um tal Gonçalo Fernandes da Serra d'Água, que viveu até também ao século XVI, até cerca de 1531, como a mãe, na Madeira, em Serra d'Água, um sítio chamado Serra d'Água, e que tinha uma corte montada lá, para todos os efeitos, e que é o imperador dos últimos tempos, dos últimos dias, portanto, que está previsto aqui. É o menino do Império, é o menino que não está coroado, repare, não é uma única coroa, é um menino que não está coroado, mas está com um daqueles chapéus barretes cónicos, que na tradição clássica e não só, é o símbolo dos reis sacerdotes, ou dos sacerdotes. Reparem que não estão todos com barrete, só estão alguns, só estão 14, dos 60 só 14. Okay? Portanto, isso significa que isto foi pintado com um rigor extraordinário e se não há mais informação agora, haverá depois no livro com mais detalhes, inclusive em alguns casos com textos a justificar isso, documentos a justificar isto, porque há documentos, ainda por cima. Portanto, a tese oficial, além de ser fake, é desrespeitadora do objeto. E é isto que acontece em Portugal. O desrespeito completo pela nossa tradição, pela nossa história e por aquilo que são os nossos pergaminhos. Claro que eu não estou de acordo, ou melhor, aquilo que eu advogo é que a nossa via, a via portuguesa para reassumirmos essa identidade, não é nem a do wokeismo, portanto, das doutrinas globalistas, que defendem a desmemória, o esquecimento, nem a dos nostálgicos, que são os adeptos das saudades. Ok? A nossa via é a via da saudade. Não podemos confundir-nos com as outras. Isto é a chave, quanto a mim, do nosso processo de regeneração. Se não o fizermos, não há esperança. Também diz a profecia que quando toda a esperança estiver perdida, não é? Então a coisa acontecerá. Mas pronto, para todos os efeitos. Muito obrigado. Muito obrigado.